Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção de nossa Mãe querida, Nossa Senhora. Iniciemos então com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando continuidade ao assunto das virtudes infusas, trataremos da castidade e da mansidão. Na verdade, a castidade deriva da temperança, que é uma virtude que modera a inclinação para o prazer sensível, principalmente o gosto e o tato. O prazer é algo, na verdade, sedutor e assim facilmente nos arrasta para além dos justos limites. Então a temperança acaba por nos conduzir à mortificação, e mortificação mesmo de coisas lícitas, para que seja assegurado, na verdade, o império, o domínio da razão sobre a paixão. A partir do momento que acostumamos a mortificar certas coisas lícitas, também dominaremos mais facilmente as que são pecaminosas, proibidas, que ofendem a Deus. No caso da temperança, a respeito do gosto, da mortificação do gosto, já tratamos, quando falamos das mortificações e também quando falamos da gula, lá na videoaula 37. O que merece acrescentar alguma coisa é em relação ao tato, que tem relação com a virtude da castidade, que, como falamos, já tem essa conexão com a temperança. A castidade, na realidade, tem por objetivo reprimir, então, tudo que é desordenado em relação aos prazeres voluptuosos, os prazeres relacionados ao sexo. Ela é considerada, primeiro, uma virtude angélica, porque acaba nos assemelhando aos anjos, porque são puros por natureza, não tem mais a função sexual. Ela é austera também, porque não se consegue praticar a castidade sem disciplinar o próprio corpo e os sentidos através da mortificação. Ela também é delicada porque as menores faltas já mancham a alma, conspurcam, sujam a alma, que é templo do Espírito Santo. Então, ela é considerada uma virtude delicada. E também é uma virtude difícil, porque não se consegue guardá-la senão lutando com generosidade e constância. A pessoa tem que realmente estar muito atento, com muita constância, para não deixar-se cair em tentações contra a castidade. Existem graus de castidade. O primeiro consiste num cuidado para não consentir com pensamentos, com imaginação, com sensações ou com ações contrárias a essa virtude. Então a pessoa se policia. Esse é o primeiro grau. Depois, num segundo grau, repele-se com resolução e imediatamente todo pensamento, imagem ou impressão que se possa ofuscar o brilho. Então a pessoa recebe imediatamente, reage com determinação contra aqueles pensamentos. Num terceiro estágio, a pessoa adquire um domínio de tal modo sobre os sentidos e o pensamento que ela pode até, inclusive, quando for preciso, digamos, por exemplo, um confessor que vai tratar desses assuntos no confessionário, ele pode conversar sobre assuntos sexuais, e isso faz com tanto sossego, com tanta tranquilidade, como se estivesse tratando de um outro assunto qualquer. Já não o afeta. Mas isso, evidentemente, só se adquire depois de longo esforço na prática do amor de Deus. Como já veremos, a questão fundamental do amor de Deus na castidade. E por fim, existe ainda, por algum privilégio especial, algumas pessoas que alcançam a graça de não experimentar qualquer movimento desordenado. Conta-se isso na história de Santo Tomás de Aquino, que quando estava decidindo sobre a sua vocação para os dominicanos, a família contrária, a família de Posses, colocou dentro do seu quarto uma mulher nua para o tentar. E ele tinha uma lareira no quarto, acesa, foi na lareira, pegou um tição de madeira em brasa, e saiu correndo atrás da mulher, que saiu correndo do quarto dessa forma. E diz que essa atitude vigorosa dele deu-lhe a graça
de jamais ter um movimento desordenado sexual. Mas isso são coisas bem particulares. Conta-se também de outras pessoas que não se querem nem pecaram venialmente, na Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem um santo também, agora não me veio o nome. Bom, existem além disso espécies de castidade. Existe a castidade conjugal, que diz respeito aos que estão casados, obviamente, e a continência, que diz respeito aos não casados, os solteiros, os viúvos. Quanto à castidade conjugal, na verdade, o matrimônio cristão é um símbolo da união existente entre Cristo e a Igreja, uma união santa. Vai dizer São Paulo aos Efésios: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Então, o relacionamento do casal é, antes de tudo, para a própria santificação. É a vocação de Deus para conduzir o homem e a mulher dessa maneira, com esse tipo de vida, à santidade. Esse é o princípio primeiro. O matrimônio cristão é símbolo dessa união entre Cristo e a igreja. O segundo princípio é a da fidelidade mútua. Nada segura melhor essa fidelidade do que o exercício da devoção, em especial na oração em comum, a oração da família em comum, a oração do casal em comum, ela vai assegurar essa fidelidade. E o terceiro é a questão do dever conjugal, ou seja, deve-se respeitar a santidade do leito conjugal, vai dizer, pela pureza de intenção. No catecismo existe alguns princípios a esse respeito, pode-se lá se recorrer a eles se estiverem interessados ou quiserem aprender um pouco mais. A segunda espécie, então, que diz respeito aos celibatários, aos solteiros, aos viúvos, é a continência, que é um dever de todas as pessoas que não estão legitimamente casados, como já falamos. A castidade, então, como já falamos, é uma virtude frágil, ela é delicada, e que não pode ser mantido se não for protegido por outras virtudes. A castidade depende da prática de outras virtudes que a cercam, formam ao redor dela como se fosse uma cidadela, como fortes avançados para defender a castidade. Então, essas virtudes são 4. A primeira delas é a humildade. Por que a humildade? A humildade produz em nós 3 disposições. Primeiro, desconfiar de nós mesmos, sabendo que se não tivermos a graça de Deus vamos cair, e por isso confiar na graça. Senhor, eu quero ser casto e confio na tua graça. Então essa humildade de saber que por nós mesmos cairemos. Precisamos contar com a graça de Deus. E depois a humildade também nos leva a fugir das ocasiões perigosas. O padre Tanqueray, inclusive, vai dizer que a simpatia entre sexos opostos, por exemplo, acaba criando ocasiões perigosas para os celibatários. Então a pessoa começa aquelas amizades, aquele afeto, no início muito inocente, muito sem malícia, mas isso é um risco que a pessoa pode estar correndo disso vir a ocasionar algum tipo de paixão e depois fica difícil de voltar atrás. E depois também a humildade leva a uma sinceridade na confissão, da abertura de coração para com o diretor espiritual, para com o confessor. Quando revelamos que estamos sendo tentados, isso já é parcialmente uma vitória. Existe até uma frase que diz: tentação descortinada, tentação meio vencida. Então, e a pessoa tem essa humildade: estou sendo tentado, vou revelar isso ao diretor espiritual, já vou contar. Isso ajuda muito a fortalecer-se e vencer a tentação. A segunda virtude que cerca como cidadela a castidade é a mortificação. Na verdade, o veneno da impureza penetra em todas as rachaduras, todas as fissuras, todas as brechinhas que a gente deixa, Então é preciso mortificar, fechar o máximo possível essas frestas, essas brechas. E isso implica em mortificar os sentidos exteriores, o nosso tato, nossa língua, nosso ouvido, nossos olhos, nossa visão, e também os interiores, a imaginação, a memória e até mesmo as afeições do coração, de querer se aproximar às vezes do sexo oposto, de querer ganhar amizade às vezes de mulheres, de outras pessoas, que isso às vezes é muito mais vaidade do que propriamente amor. Amor, caridade, estou me referindo. Então, a máxima é aquela de São Paulo, lá em 1 Coríntios 9, que ele vai dizer: castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo ser excluído depois de ter pregado aos outros. Então, São Paulo fala muito dessa mortificação do corpo, que ele castigava realmente.
Hoje as pessoas têm tanta repulsa, mas são as penitências, são as mortificações. Santo Agostinho vai falar que, por exemplo, o jejum acende a luz da castidade, né? Então, desperta a luz da castidade, ou seja, ajuda muito a luz da castidade, porque a pessoa começa também, através da mortificação dos alimentos, começa a adquirir também domínio sobre o corpo, porque ambos têm a mesma origem, é dominar o próprio corpo, um em relação à alimentação, outro em relação ao corpo, mas ainda assim é domínio do corpo. A terceira virtude é aplicar-se aos deveres de Estado, ou seja, fazer com determinação aquilo que está obrigado a fazer. Então, com isso, fugir das ociosidades. A ociosidade, na verdade, é fonte de muitos vícios. O livro do Eclesiástico vai dizer: a ociosidade ensina muita malícia. Então, essa aplicação aos deveres de Estado, ao nosso dever presente, fazer com perfeição, deixando a mente ocupada. Existe até a frase clássica, né? Mente desocupada é oficina do diabo, né? Então é mais ou menos isso. A quarta cidadela e talvez a mais importante, é o amor a Deus. Na verdade, quando o amor a Deus preenche, aquele amor afetivo que já temos falado muitas vezes, quando preenche o coração, acaba evitando que ele se entregue a outras afeições. Na verdade, quem está com o coração cheio de Deus monta uma guarda contra as afeições sensíveis. Por quê? Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas e temos esse amor afetivo, sentimos muito menos desejo de direcionar os nossos afetos às criaturas, porque estamos plenificados do amor de Deus. E isso não nos faz sentir necessidade de um afeto humano, porque já estamos cheios do amor de Deus. Então não temos essa falta, e a partir do momento que não temos a falta, é muito mais fácil resistir às tentações. São João Clímaco, lá do século V, ele vai dizer: virtuoso é aquele que traz as belezas celestiais tão profundamente gravadas em sua alma, que não se digna fixar os olhos sobre as belezas da terra, e, assim, não sente o ardor do fogo que inflama os corações dos outros. Ou seja, as pessoas estão longe de Deus, não têm o amor de Deus no coração, sentem necessidades dos afetos humanos, das coisas humanas. Tem muito mais necessidade. A partir do momento que nos preenchemos, vai diminuindo essa necessidade dos afetos humanos. É isso que São João Clímaco acaba dizendo para nós. Agora, para esse amor de Deus produzir esse efeito entre nós, ele deve ser um amor evidentemente ardente, além disso desinteressado e absorvente, ou seja, que nos absorva. Porque assim ele produz então um triplo benefícios, né? Primeiro, preenche de tal maneira o espírito e o coração que quase não se pensa em afetos humanos, como eu já falei. E depois, quando o nosso amor é ardente por Jesus, é como se há uma reciprocidade, porque Jesus não suporta ídolos em nosso coração. Então, ele acaba reprovando os afetos naturais quando isso não provém realmente de uma caridade profunda para com a pessoa. E também o próprio Jesus se encarrega, a partir do momento que temos esse amor afetivo, de zelar pelo nosso coração, de proteger o nosso coração contra a impureza. Então, esse amor ardente é o que há de mais importante, apesar de ser extremamente importante também os outros, principalmente daí, em segundo lugar, a humildade. Agora, esse amor generoso por Jesus é fruto, claro, daquilo tudo que a gente viu, né? Da oração, da vida sacramental frequente, adoração ao Santíssimo Sacramento e da mortificação. Vamos cada vez mais tendo esse amor afetivo por Jesus, e isso é fruto dessa perseverança nesses exercícios, né? Oração, mortificação, vida sacramental, e vamos adquirindo isso, com isso adquirimos também, por consequência, a castidade. Além disso, a esse amor de Jesus, devemos acrescentar também a devoção à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Na verdade, Nossa Senhora, só o seu nome já exala pureza. Ela é toda pura, toda santa. E o mais singelo fato de invocar já põe em fuga às vezes a tentação. E veja, até já falei algumas vezes, mas São João da Cruz, à medida que cresce o nosso amor a Deus, ele dá uma dica contra tentações, de que justamente na hora que somos tentados, naquele momento que nos
recebemos a advertência mental de que está ocorrendo uma tentação, erguer um louvor a Deus, erguer um ato de amor, dizendo que o ama, que o adora, faz um ato de amor por alguns instantes, né, isso poucos minutos, né, nem chega às vezes 2 minutos, e às vezes é interessante que realmente como isso funciona se o nosso amor já é um pouco maiorzinho já por Deus, já não é tão de principiante. Ele realmente é como que às vezes tira com a mão. Isso eu tenho testemunho pessoal, mas não só comigo, falei com outra pessoa que veio me testemunhar, poxa, como isso funciona, parece que tira completamente de nós a tentação, parece que se esvai e aquilo some. É interessante, isso é dica de São João da Cruz, ele vai dizer apenas que não funciona às vezes bem no início da caminhada espiritual, mas mais tarde é muito eficaz. E além disso temos que saber também que se algum dia formos derrotados na luta, ou seja, em pecando contra a castidade, devemos lembrar que o coração imaculado de Maria é também refúgio dos pecadores. Então, invocando sempre a Nossa Senhora, ela sempre vai estar atenta e nos protegendo, e se de fato acontecer, ela também é o refúgio dos pecadores. É isso. Veremos ainda hoje, então, a virtude da mansidão. Pulamos um pouquinho a humildade, que falaremos na aula seguinte, mas por uma questão de administração do tempo das aulas, né? A mansidão, na verdade, é uma virtude complexa, é quase que um conjunto de 3 virtudes. Ela engloba 3 elementos principais. Primeiro, a mansidão requer um domínio sobre si próprio para prevenir e moderar os movimentos de ira, de impaciência, e nesse aspecto ele está relacionado com a temperança, para dominar-se a si próprio. Ela também envolve um suportar os defeitos do próximo, que exige paciência e, portanto, exige a virtude da fortaleza. E também ela envolve perdoar as injúrias e ter benevolência com todos, mesmo com os inimigos. E nesse aspecto ela está muito relacionada com a caridade, ser bondoso realmente com as pessoas, bondoso, compassivo e perdoar as injúrias. Então, o Padre Tanqueray vai dizer aqui então que a mansidão é uma virtude moral que previne e modera a ira, suporta com paciência as fraquezas do próximo e trata o próximo com bondade. O Monsignor Ollier vai dizer no nosso livro-texto que a mansidão é a consumação do cristão, porque pressupõe o aniquilamento de tudo que é próprio e a morte de todo interesse. Então ele fala a consumação, é como se fosse a virtude moral de coroamento das outras virtudes morais, né? Ele adquire realmente domínio sobre si próprio, então faz reinar a paz na alma. Esse é o principal benefício, a pessoa realmente entra numa paz, numa tranquilidade, né? Bossuet também vai dizer: o verdadeiro sinal da inocência conservada ou recuperada é a mansidão. Então, a mansidão pressupõe essa inocência que foi perdida ou recuperada ou que nunca se perdeu, no caso de alguns santos em particular. Então, como vimos, o grande benefício da mansidão é fazer reinar a paz na alma. E isso com tudo. Primeiro, essa paz com Deus, porque faz aceitar os acontecimentos da vida, mesmo aqueles bem desagradáveis, com calma, com serenidade, dentro desse espírito do amor de Deus. A pessoa já adquiriu aquela convicção de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, como diz São Paulo aos Romanos, né? Tudo concorre para o seu bem, então não há por que se agitar, que se tranquilizar. Ela conserva a serenidade e a paz, a pessoa que tem a virtude da mansidão. E depois também ela conserva a paz com o próximo, ou seja, prevenindo ali os seus movimentos de impaciência, de ira, faz suportar os defeitos do próximo, né? A pessoa suporta, não se irrita com o próximo, nem se perturba interiormente quando os outros o criticam ou se irritam contra nós. Há um próximo que por uma atitude nossa, às vezes não é nem pecado, nada, mas ele não gosta, se irrita conosco, também isso não nos perturba. Estamos em paz com Deus e assim estamos em paz com o próximo. Por fim, a mansidão também evita que nos perturbamos com nós mesmos, nos irritemos com nós mesmos, ou seja, porque às vezes a pessoa vê o defeito próprio e se irrita com ela própria, que não queria mais praticar aquilo, né? É de fato até um movimento de zelo por Deus, mas muitas vezes também de orgulho, de falta de humildade, porque não conhece a si mesmo, que é fraco e que as coisas são assim, que Deus às vezes permite essas coisas para que realmente estejamos sempre aos seus pés pedindo novas graças, né? Essa mansidão, ela traz essa paz interior muito forte. Quanto à prática da mansidão, os principiantes vão se dedicar principalmente a combater a ira e o desejo de vingança, né, que estão às vezes nele, tem muitas pessoas que têm isso,
tem muito irados, muito impacientes e ainda pior, às vezes com desejo de vingança. Já as almas proficientes, as almas mais avançadas, esforçam-se para imitar, como sempre falamos, na segunda fase da vida espiritual, imitar a virtude de Jesus, a mansidão de Jesus, que tão admiravelmente Jesus ensinou com palavras, e não só com palavras, com atitudes verdadeiramente. Ele primeiro com palavras disse lá em Mateus 11, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Ou seja, sou manso e humilde, e com isso vós achareis repouso, ou seja, a tranquilidade, a serenidade que a mansidão traz. Mas a sua vida foi uma vida de mansidão. Veja que o procuramento disso foi na sua paixão. Lá em Isaías já descreveu a mansidão do Cordeiro de Deus. Foi maltratado, diz ele, e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Então, não falou, não abriu a boca, não reclamou, não se irritou. Jesus demonstrou uma mansidão suprema, inigualável. Então, essa prática da mansidão de Jesus implica em quê? Evitar disputas, gritos, palavras ou ações ofensivas, grosseiras, fazer o possível para nunca pagar o mal com o mal, evitar brutalidade nos modos e nunca falar quando estiver irritado, ou seja, conter-se, quando estiver irritado. E por outro lado também procura tratar os outros com boas maneiras, conserva o semblante sereno e alegre, afável, mesmo que as pessoas nos cansem ou nos entendiem, não se altera o semblante, não se altera a serenidade da alma. E além disso acolhe com particular bondade daí os pobres, os aflitos, os doentes, os pecadores, todos com a mesma serenidade, calma, atenção, bondade. Isso é realmente um santo que pratica tudo isso quando está cheio de Deus, do amor de Deus. E os perfeitos, na verdade, acabam sendo absorvidos totalmente pelo amor de Deus. Tudo faz com mansidão, não se abala mais com nada. Então eles adquiriram total domínio sobre si. É muito difícil tirar uma pessoa que está imersa no amor de Deus desse ambiente de paz e serenidade que ele vive. Então, sobre a mansidão também era isso que tínhamos para falar e encerramos aqui a aula de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.